Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Bem, turminha, na nossa aula de hoje teremos aula de português e também de ciências. Hoje, quarta-feira, né, dia 15 de setembro de 2021. Turminha, hoje nós faremos uma retomada novamente ao texto base que nós estamos trabalhando durante essa semana, né? O texto Sopa de Pedra, né? Que é um conto, certo, turminha? Então, que vai fazer novamente a leitura do conto Sopa de Pedra para que vocês, né, possam acompanhar aí no caderno de atividade de vocês, página 58, certo? É onde se encontra o texto. Então, vamos lá? Sopa de Pedra. Um dia, Pedro estava com fome e bateu à porta de uma velha rica. Mas a velha, pão dura, exclamou: Já jantei e não sobrou comida. Pedro respondeu: Não faz mal, se a senhora me emprestar uma panela com água e o fogo, faço uma sopa de pedra. A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. A velha acendeu o fogo, encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo. Depois Pedro disse: A sopa vai ficar boa, mas ficaria uma delícia com cebola e sal. A velha deu a cebola e o sal para Pedro. Pedro Pedro provou a sopa e falou: Puxa, se tivesse um pedaço de carne, tomate, umas batatas e repolho, ficaria melhor ainda. A velha foi dando tudo o que Pedro pedia. Pronta a sopa, Pedro tirou a pedra e começou a tomá-la. Pedro serviu um prato cheio e deu-o para a velha. Ela exclamou: Ora, vejam só, pois não é que a tal sopa de pedra é boa mesmo? Então, turminha, esse é o conto, né? O texto da semana. Nós estamos trabalhando, né? Durante essa semana, o gênero textual conto, né? Então, nós vimos aí que no gênero textual conto, né? Tem o título, né? Sopa de Pedra. É um texto com uma história curta, certo? É uma história fictícia, certo? Uma história imaginada, né? E também tem a participação aí de personagens, que no caso, né, é Pedro e a velha, certo, turminha? Há também as falas, né, dos locutores, dos personagens, certo, turminha? Ao longo do texto. E aí, turminha, aqui está o texto, ó, nós iremos para a nossa atividade. E daremos continuidade, no caso, à nossa atividade, que está na página 60, questões de 6 a 10, tá certo? Então, na sexta questão, diz o seguinte: marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, no primeiro item, diz o seguinte: a velha não gostou da sopa depois de pronta, verdadeiro ou falso? E aí você vai colocar. Segundo, Pedro era muito esperto. Terceira, Pedro fez a sopa no caldeirão. Quarto, a velha gostava de dar comida para os outros. 5. É uma história em que os personagens usam a esperteza para conseguir algo. E a sétima é uma narrativa engraçada. E o oitavo item diz o seguinte: é uma história que deixa o leitor com medo. Então, todos esses itens você vai preencher com V, caso seja verdadeiro, e F, se for falso. Na sétima questão, diz o seguinte: o rapaz da história faz realmente uma sopa de pedra? E aí você vai dizer por quê, vai explicar, tá certo? Na oitava questão, diz o seguinte: em que lugar a história acontece? Na nona, invente outro final para a história. Então, você vai ler novamente o texto, Sopa de Pedra, certo? E vai inventar um final para a história.
ou seja, para o conto. Na 10ª questão diz o seguinte: vamos organizar a receita que Pedro fez. Então, você vai voltar no texto e você vai colocar o título, certo, da receita, o que foi que ele preparou. E aí você coloca quais foram os ingredientes que Pedro utilizou na sua receita. Como fazer? Como foi que Pedro preparou? Como foi que Pedro fez? E aí você vai inventar um rendimento para a sopa. Então, quando a sopa ficou pronta, dá para servir para quantas pessoas? Certo, turminha? Essa é a nossa atividade do dia. Quando vocês responderem, tire uma foto e envie para a tia Fernanda. Lembrando, meus amores, qualquer dúvida, eu estou à disposição de cada um de vocês. Grande abraço a todos e até a próxima aula.